acha que Deus faz milagre? Você acha que é difícil para fazer? Um dia nós temos que ouvir a história deles aqui para vocês verem que milagre nesse casamento. Se tinha um casamento que não tinha como Deus restaurar, Deus recuperar, Deus fazer algo, foi aqui. Mas a chave é humildade, para sentar e deixar ser curado, ser tratado. Deixe que seu pastor toque sua vida naquilo que você tem deficiência. Saiba que nós amamos você. Nunca nós vamos forçar nada com ninguém. Nunca forçamos nada com eles. Mas eu nunca esqueço um dia que às vezes eu falava algumas verdades que parecia tão dura. Naquela época tinha uma comunicação um pouco mais violenta, né? Esses são da primeira igreja que eu plantei, não, a segunda igreja que eu plantei. E eles, e aí esse aqui teve um dia uma ousadia. O senhor fala isso porque só o senhor tem o microfone? Dê um microfone para cada um de nós para ver se nós não vamos falar um monte de coisa para o senhor. Lembra disso? Quer falar algo aí rapidinho para o pessoal? É justo esse filme. A paz do Senhor a todos. É justo esse filme que estava passando na minha cabeça. Por isso que eu me emocionei. Porque eu estava sentado algumas fileiras para trás e o pastor sempre falava, e aquilo que às vezes te dá na canela, e que você está ouvindo, e que você tem ciência que você está em pecado, e você está dentro da igreja, e você é confrontado, e você sabe que uma hora você vai consertar. Porque não tem como andar nesse caminho. É que nem a palavra diz, né? Seja quente ou frio. O morno, o que é? É pesado, vomitarei. Então, eu me sentia morno. E quando você... o pastor fala aqui na frente, e você está lá, você sempre recebia uma pancada. E aí, num culto, eu não aguentei. Eu falei, eu quero ter um microfone na mão, porque só você tem, só você fala, só me dá pancada. Eu quero me defender. Mas a minha defesa era muito frágil, perto do que esse Deus tem. Então, eu quero resumir aqui e dizer que Deus colocou realmente esse servo para, resumidamente, tirar nós da lama, do pecado. O pecado nos travava, o pecado vai te travando de muita coisa, vai te travando das bênçãos financeiras, vai te atrapalhando no teu trabalho, vai te travando, vai te atrofiando de uma forma que você acaba atrofiado realmente. E o pastor Ademir veio para começar a nos pôr no caminho, e aos poucos a gente foi consertando, e vai chegar um dia que os confrontos vão vindo e você vai ter que fazer como eu fiz. Talvez seja pesado eu dizer isso, mas a gente marcou dia e hora. E aquilo foi chegando, gente. E foi chegando. A vontade era fugir, a vontade era se suicidar, a vontade era muitas coisas. Mas foi aguentado firme. E hoje, eu diria assim, que eu dou méritos a esse Deus Todo-Poderoso que nós conhecemos, porque nós recuperamos financeiramente tudo. Se eu contar o meu testemunho, da área financeira só, eu acho que, para ter uma ideia, pastor, tu não sabe, eu entrei numa campanha com um pregador de São Paulo, que chama-se Jonas Vilar, que ele foi pregar na nossa igreja. E eu entrei nessa campanha, e chegamos, nós temos o hábito de chegar no culto no horário, ou antes, para sentar sempre na frente. Aquele dia encheu a igreja, a gente não pôde. A minha esposa conseguiu uma cadeira na frente e eu fiquei atrás. Aquele dia o Espírito Santo me moeu. Isso depois que nós já estávamos andando nos caminhos do Senhor. Já estava vindo as recuperações financeiras, no casamento já tinha vindo, tudo, enfim. E aí, nessa campanha, o Espírito Santo falou tão forte comigo, mas tão forte, que vocês não conseguem imaginar. Foi a minha maior experiência com Deus. Frente a frente, tete a tete, como diz o meu pastor. Tete a tete. E isso mexeu muito comigo, onde o Espírito Santo me falou assim,
Se você está dentro dessa obra, se você está dentro dessa igreja, e ainda você duvida do que esse Deus é capaz de fazer na área financeira, porque a maneira que ele estava pregando, eu estava duvidando, e eu fui relutando, e o Espírito Santo falou assim, esse Deus que esse servo meu está mandando falar, é capaz de te abençoar financeiramente, a ponto de não caber no envelope, de dízimo, de tal. Você sabe como quem quer dizer, você acredita nisso? E eu relutando, mas relutando assim de tremer, de suar, da camisa pingar, algo fora do natural. E eu fui cedendo, então tá bom, eis-me aqui, mas, tipo assim, ainda com um pouquinho lá no lado do coração, ainda dizendo assim, eu quero ver. E eu me coloquei naquela campanha de uma forma assim, e assumi aquilo e tal, e a campanha passou, a campanha terminou, e passou 2 meses, e 3 meses, e ali eu tomei uma decisão, naquele dia, de ser dizimista fiel, ofertante e tal, e chegou a um ponto que eu consegui levar, e, de repente, eu não estava conseguindo mais, pastor, para não pecar, eu passei as finanças da minha pequena empresa para minha filha. Uma coisa que eu quero que você leve, dízimos, arrisca. Ela continuou levando e tal, e quando chegou um dia, a minha filha me chamou, pai, aconteceu algo que eu vou te contar, mas se prepara. Pensei, meu Deus, o dízimo que nós temos para levar não cabe no envelope. Eu falei, peraí, filha, já me passou o filme, porque sempre a gente tem um tomezinho, né? A gente fica pensando, pegou nota de 20, né? Não cabe no envelope, é fácil, né? Então, isso foi uma das coisas que aconteceu, que não levou uns 4 meses depois dessa campanha, e realmente o dízimo, com notas de 50 e 100, não cabeu no envelope. Pastor, quando eu coloquei na salva, assim, o cara pensou que eu fiz sacanagem, porque a salva caiu da mão dele. E isso me chamou muita atenção, mas não vamos falar aqui só. Vamos dizer assim, isso é do lado financeiro, que eu quero dizer que houve uma virada tão grande, que o pastor sabe disso. Nós morávamos numa casa, numa cidadezinha pequena, de 400 metros quadrados. Isso foi tudo quando quebramos, quando o pecado nos tirou do caminho do Senhor. E isso tudo foi tomado. A casa de 401 metros quadrados, SW4, Toyota, tudo a gente perdeu. A SW4 eu dei numa dívida e peguei um Fusca do cara. E assim foi. Mas isso tudo quando já, aconselhado pelo nosso pastor, quebrou, vai embora da cidade? Não, fica aqui, paga as contas, parcela, 300 vezes, 280 vezes, não tenha vergonha. Se você deve, vai fazer o acerto. Quebrei, não tenho como te pagar agora, mas vou te pagar. Pagamos todas as dívidas depois disso tudo, e acabou que a gente restaurou o casamento. Fomos para casa nova, recuperamos os carros, a empresa prosperando, pastor, na pandemia, quando Deus permitiu essa pandemia, parecia que o mundo ia acabar. Quem não tem Deus no coração não parecia? Você tinha coragem de sair de casa, se você fosse olhar a televisão, você não ia trabalhar. Do que se instaurou no mundo, no Brasil, e Deus permitiu isso. Às vezes, para testar nossa fé, será que nós estamos tão firmes assim com essa fé, para enfrentar essa pandemia? O ano da pandemia, em 32 anos de empresa, foi o maior faturamento nosso na empresa, o maior em 32 anos. Ei, quando me dá o microfone, me passa um pouco, mas eu queria dizer para vocês que a bênção é tão grande. Eu estou me vingando dele nunca me dar o microfone. Mas as bênçãos são tão grandes nos nossos filhos, na nossa família, no casamento, gente. Essa aqui foi uma guerreira que aguentou, que ia para a igreja e dizia, não, eu vou salvar isso aqui tudo. Eu não vou entregar, eu vou salvar. O diabo não vai ter essa alegria de destruir o meu casamento. Nós estamos 35 anos juntos. Graças a Deus, e graças a esse casal, porque eu tenho certeza, esse casal derramou muita lágrima por nós. Então, assim, seja grato pelo pastor que vocês têm.
Às vezes ele dá na canela. Eu saía do culto mais bravo do que eu tinha entrado. Muitas vezes. Muito. Mas isso é confronto. Isso chama-se confronto. E nós não somos sarados se nós não sermos confrontados. Nós ficamos no conforto e aí não saímos dele. Paz, igreja. Realmente, se você está disposta a servir a Deus, você tem que ser humilde. Eu, na época lá que foi confrontado sobre o casamento, nossa restauração, o pastor e a pastora sabem como foi fácil lidar comigo. Ao contrário, pessoa difícil, eu era muito vingativa, eu achava que eu me vingando seria melhor, e tudo isso Deus tratou em mim. Quando foi no dia de a gente fazer o concerto do nosso casamento, o pastor falou que a gente tinha que perdoar. E eu lembro como se fosse hoje. Eu disse, pastor, eu, Claudinete, não tenho condições. Mas, como a gente serve a um Deus todo-poderoso, eu vou colocar nas mãos deles. E eu coloco a minha vida e o meu casamento nas mãos do Senhor. Se Ele fizer, amém. E foi aonde realmente começou a restauração do nosso casamento. Se fosse de ficar falando tudo que Deus fez aqui, a gente ia passar dias e dias. Mas eu vou resumir nisso. Tudo que você precisa, peça para Deus. Mas nunca esqueça de ser humilde. Amém? Deus abençoe a todos. Só completar. Eu queria dizer para cada um que está aqui. Aqui está um homem de Deus. O que ele fez na minha vida, ele, Deus... Esse cara teve muita sabedoria de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amo vocês, viu? Amém. Amo muito vocês. Que benção, né, queridos? Foi uma surpresa que eu não sabia, de repente chegaram ali. Fiquei tão feliz. Que benção. Isso é um casal lá, tão precioso, de Campo Alegre. E se fosse contar tudo que esses dois passaram, que essa turma... Eu, quando vi o Mateus, Mateus, né? E o Mateus, que daí tem o Lucas, né? Tem a Bruna, olha, não esqueci os nomes. Ele cresceu. Ele é jogador de futebol, hein? Se quiser um autógrafo, depois faz foto com ele lá, viu? Profissional. Que benção. Queridos, que benção. Estou muito feliz de estar aqui nessa manhã também. Que bom que você veio. Você vai ser ricamente abençoado. Eu já estou abençoado. Quando você canta, você ora. A música é uma expressão de oração, principalmente músicas que está bem focada em indicativos, indicativo de quem Deus é, o que Deus fez. Não que queira dar aula de português, mas eu quero ajudar você a entender a Bíblia, os imperativos e indicativos, para você não se sentir condenado quando você lê algum texto. Mas quando a Bíblia fala que nós afirmamos a bondade dele, o amor dele, como aquela música que a gente cantou antes, você se posiciona por causa do que Deus fez. Não por causa do que você faz. Então, quando você entende o indicativo que Deus já fez, o que Ele é, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, falando de ansiedade, o teu posicionamento é outro. Você não fica naquela luta, naquela batalha para você vencer, para você conseguir vencer determinada fraqueza. Você se posiciona em quem já venceu. Você se posiciona no Todo-Poderoso. Então, a música é uma maneira de você afirmar isso. Por isso, quando tem uma música, mesmo que você não entenda muito bem, mas vai cantando, porque você não é um papagaio naquela hora. Você está afirmando uma mensagem profética sobre você mesmo, sobre o teu contexto. Amém? Então, isso é muito gostoso essa hora. Por isso que não existe nada que tem como substituir o presencial. Eu admiro quem consegue se conectar pela internet. Você que tem assistido nossas mensagens aí pelo YouTube, seja sempre muito bem-vindo. Parabéns pela tua decisão de pelo menos entrar no YouTube. Isso já é bênção. Mas eu oro para que você possa estar presencialmente. Amém, queridos? Dê um amém bem forte para eles escutar lá. Ó. Amém? Que tem muita gente que tem escutado aí. Abra a tua Bíblia em Mateus 6. Eu quero iniciar um assunto que eu acho que vai aí uns 3 domingos. Eu vou falar sobre o remédio contra a ansiedade. Quem aqui tem problema com a ansiedade? Todos. Não precisa ninguém levantar a mão. Todos têm problema com a ansiedade. Se perguntar assim, quem é campeão em ansiedade? Daí talvez vai ter uma disputa. Aí vai ter uma disputa. Agora entendam que a ansiedade tem remédio. Tem remédio. Tem remédio.
Tem remédio. Eu esqueci de dar boas-vindas, temos ali o Felipe e a Júlia já são de casa, né? Mas temos é mãe? Amiga? Amiga, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe. Se eu esqueci alguém, daí os outros dois lá Ah, sim, temos uma argentina, né? Temos uma não é inimiga do Brasil. Já ia fazer uma brincadeira aqui de futebol, né? Já ia falar de futebol, mas deixa para lá. Vamos virar a página aqui. Seja muito bem-vinda também. Deus te abençoe. Sinta-se em casa. Os outros já são todos de casa, mas você é muito bem-vindo, né? Já dei as boas-vindas para Marinha Cláudia, seu filho e não sei ali. Namorada, que chique, hein? Namorada. Olha só o Mateus, que benção. Queridos, é tão bom quando nós sabemos que a Bíblia, quando ela dá um imperativo, ela já tem a resposta. Abra lá em Mateus 6. Para a Bíblia tratar da ansiedade com tanta relevância, tem 3 textos clássicos sobre a ansiedade. Hoje nós vamos tratar de um só esse de Mateus. Semana que vem, talvez a gente vai tratar de Paulo falando lá em Filipenses. E depois, por último, a gente vai falar de Pedro, também falando sobre a ansiedade. Tem algumas coisas atreladas a isso que a gente precisa conhecer. Quando você conhece, você destrava naquela área. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade, que é o princípio, e essa verdade te liberta, essa verdade te... vou usar esse termo, destravar, porque é um termo que estão usando muito hoje em dia, vai destravar você. A Bíblia já fala disso há 2000 anos. As pessoas estão inventando essas palavras hoje, mas a Bíblia já ensina isso há muito tempo. Quando você segue os princípios, você desenvolve uma inteligência espiritual que está acima da média. Então, Mateus 6:25. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. É um imperativo. Todo imperativo tem que ter algum indicativo, porque senão gera lei, gera justiça própria, gera peso, gera angústia. Então, imagine chegar para você, não fica ansioso, Anderson. Imagine chegar para o Anderson e dar uma bronca nele, não fica ansioso. Tá, mas eu tenho que mostrar para ele o indicativo. Por que não ficar ansioso? Não adianta eu chegar assim, você tem que ser santo. Isso gera um peso, mas eu tenho que explicar por que ser santo. Então, quando você entende o indicativo por trás do ser santo, ou por trás da ansiedade, isso fica mais leve. Então, nós vamos entender. Por isso eu digo, não fique ansioso quanto à vossa vida. Com o que você vai comer, o que você vai beber, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento? Aí ele mostra um indicativo. Não é a vida mais do que o alimento? É ou não é? O que é mais importante, o alimento ou a vida? A vida. E o corpo não é mais do que o vestuário? É isso que ele começa a mostrar, para você entender o significado das coisas. 26, olhai para as aves do céu. Olhe lá para as aves, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Está aqui o indicativo, olhe para as aves, você vale mais do que elas. Se as aves ele cuida, já pensou de você? Se a roupa é importante, mas o corpo vale mais. Então, se você dá valor para uma roupa e valoriza o guarda-roupa, fazer compra, mas você vale mais do que a roupa. Você vale mais do que o alimento. A gente começa a entender isso, a gente começa a entender. Versículo 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora a duração da sua vida? Tipo, se você não tem versões que falam côvado. Você não tem como... Côvado significa uma distância do teu cotovelo até aqui, que a maioria das versões fala a palavra côvado. Um côvado é essa distância aqui de 50 centímetros, mais ou menos. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora a duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olha os lírios do campo, eles crescem, eles não trabalham e nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Acho que todos aqui já viram um lírio, né? Como é lindo, aquela criatividade de Deus nessa planta. Mas nem Salomão conseguiu. Agora, se Deus veste assim, a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós. E aí o que diz ali? Homens de pequena fé. Você percebeu a ansiedade e fé? Percebeu aí que os dois estão... Se eu tenho muita ansiedade, eu tenho pouca fé. Se eu tenho pouca ansiedade, eu tenho muita fé. Então, o que eu tenho que fazer? Ter muita fé. Não é tomar café, tá? Isso também é bom, né? Mas é você ter bastante fé. E nós vamos sair daqui cheio de fé.
Amém? Esse testemunho deles aqui já me encheu de fé. Principalmente foi surpresa, que nem imaginava que eles viriam hoje. Que legal, vai ficar gravado aí, para você depois escutar. E claro que você tem que entrar em contato com eles e ouvir a história inteira. Falar aqui assim, em 10 minutinhos é fácil, mas foram meses de lágrima, choro, nem conta de luz poderem pagar, nem gasolina no carro poderem colocar no início. A gente tinha que socorrer eles em tudo. Não estou dizendo isso aqui para baterem palma para mim, jamais. Mas é para você entender que a gente passa por perrengue. O importante é ser humilde, porque ele falou, e se deixar ajudar. Aí as coisas fluem rápido. Como uma das maiores dificuldades das pessoas hoje é se deixarem ajudar. E quando a gente consegue ajudar, as coisas vão bem mais rápido. Bem mais rápido. E parabéns pela vida deles. Hoje, você precisa ir lá na casa deles. É uma mansão no meio do mato, assim, coisa mais linda. E são muito hospitaleiros. Vá preparado para ficar com a barriga, né? Porque eles são muito hospitaleiros. Pense num povo querido e hospitaleiro, está aí essa família. São muito queridos. Vamos lá, versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios eram aqueles que não eram judeus a princípio, eram aqueles que não seguiam o Deus dos hebreus, eram aqueles que eram considerados pagãos na época, mas eu tenho que explicar as coisas, porque a maioria aqui não entende alguns termos, todas essas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial, Ele sabe que vocês precisam de tudo isso, pegue bem essa expressão, esse é o indicativo, o vosso Pai sabe que vocês precisam de tudo isso. Pense aqui, se eu falasse para você que é ansioso com dinheiro, porque se eu perguntar quem fica ansioso com dinheiro, com conta, todos ficam. Então, se eu perguntar assim, se eu falasse para você assim, olha, digamos que, meu nome da irmã mesmo é Estela. Chegasse para Estela, sei que você tem teu aluguel, espero que você não pague aluguel, mas digamos que ela paga aluguel, e eu chego para ela, ó, esse mês está garantido o aluguel para você. O que você ia fazer? Você ia ficar feliz, ia relaxar, ia descansar, não é assim? Mas se eu dissesse assim, peça ao Senhor e descanse, que Deus vai te abençoar para que você consiga sair desse sufoco. Ah, mas está difícil, pastor, você não imagina o que eu estou passando. Mas, meu Deus, minha vida, meu Deus. A gente é especialista em ladainha. A gente é especialista em choramingar. E isso é adversário da fé. Toda hora que você se queixa e se lamenta, se eu falar que Deus vai te abençoar, você não confia. Mas se eu falar que eu vou te dar alguma coisa, as pessoas confiam. Gente, o que eu sou perto de Deus? Um grão de areia é maior do que o pastor. Agora, se Deus fala que é com você todo dia, sabe quantas vezes tem na Bíblia não temas? 365. Não sei se é proposital, porque tem no ano 365 dias. Imagine, tem não temas, tem 365. Aí as pessoas começam daqui a pouco. E aonde que a gente mais fica ansioso? É com aquelas coisas que você não tem controle. Você não tem controle, para quê? E tem gente que às vezes fica tão ansioso com tanta coisa ao seu derredor, que falta coisa para ficar ansioso ao seu derredor, começa a ficar ansioso com coisas que ele jamais vai ter controle. Eu vejo gente ansiosa, por exemplo, com a Ucrânia. Imagina o que você vai mudar a tua ansiedade com a Ucrânia. Você não vai nunca mudar a Ucrânia, mudar o presidente russo lá, a mentalidade dele, nós não temos esse poder. Tem gente que fica ansioso com coisas que estão, quando ele não consegue, todas as coisas ao seu redor de ansiedade já esgotou, ele vai ficar ansioso com a casa do vizinho, depois com os parentes, depois com não sei mais quem. Gente, isso é muito sofrimento, isso é angustiante. Mas hoje nós vamos aprender o remédio. Glória a Deus. Hoje nós vamos aprender o remédio contra a ansiedade. Você quer isso? Quer mesmo? Vamos lá. Mas buscai, daí o 33, então já que o Pai sabe de tudo, no 33 diz, mas buscais primeiro o seu reino e a sua justiça. Então, buscai primeiro, antes de tudo. Então, antes de se preocupar, antes de ficar nervoso, antes de ficar agitado, antes de ficar à base de ansiolítico, antes de você ficar escravo dessas coisas, antes de tudo, busque o reino de Deus e a sua justiça. São duas coisas. Aí as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Isso é sobrenatural. As demais coisas vão vir atrás de você. Daqui a pouco você vai olhar, a filha vai falar, pai,
Só de dízimo aqui já não cabe no envelope. Mas como? As demais coisas vão ser acrescentadas. Daqui a pouco, nossa, já quitei minhas dívidas. Nossa, já regularizei o aluguel. Nossa, já... Quando você entende esse princípio, que eu vou falar sobre isso, você vai ver que as portas começam a se abrir. Novas conexões surgem, porque você entra no descanso. Quem busca o reino de Deus antes de tudo, entra no descanso. Já percebeu que os 2 salmos que nós mais amamos, qual que é os 2 salmos que todo mundo fala? Vamos lembrar, vamos ver se é unânime. São os 2 salmos que todo mundo gosta de falar, o Salmo 23 e o Salmo 91. O Salmo 23 diz assim, você começa com o indicativo. O Senhor é o meu... E depois? Já parou para pensar? O que você afirma? Ele é o meu... Nada. Você tem coragem de falar? Nada me faltará. Ai, Senhor, está faltando comida, está faltando dinheiro para a luz, para a água, para o combustível, para o carro. A gente começa a afirmar outro indicativo. Afirma o indicativo do que Deus é. Mas não é por você, é por Ele. Nós sempre queremos criar base no nosso estado. O seu estado não determina quem você é. O que determina quem você é que você é filho. O que determina quem você é não é o seu momento. O seu momento pode ser de falência, pode ser de quebra, pode ser de enfermidade, pode ser de diagnóstico terrível do médico. O seu momento pode ser esse. Mas o seu estado é o estado de Jesus na cruz. Ele ressuscitou. Ele já venceu. Essa é a sua posição. Então, quando você afirma, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, você cria uma mudança no mundo espiritual. Acontece uma química, ou como a ciência tenta explicar, acontece uma conta quântica que dá um nó no cérebro do cientista, a hora que ele está lá, fazendo toda aquela cirurgia, aquele negócio todo, e daqui a pouco ele olha, não sei o que aconteceu, mas sumiu aquela dor, sumiu aquela enfermidade, sumiu aquele negócio. Não tem explicação, milagres não se explicam. De repente você olha assim, não, meu Deus, final do ano estou falido. Não, vou perder tudo. A nossa linguagem é muito de denunciar o que a gente está vendo. Eu tenho que denunciar o que eu creio. Isso é indicativo. Quando você denuncia o que você crê, você muda o seu estado. Você muda o seu momento, mas essa mudança desse momento tem um processo. E é esse remédio que você precisa aplicar. Que é isso que nós vamos começar a ver hoje. Amém? Vai ser muito legal esse texto, né? Vai. Versículo 34. Não vos inquieteis, mas eu falei dos 2 salmos, o 23 e o 91. O 23 ele fala assim, buscar o Senhor meu pastor, nada me faltará, Ele me faz andar em passos verdejantes e me leva para quê? Para águas de agitação? Águas de nervosismo? Águas de ansiedade? Águas de angústia? Não, águas do seu descanso. A hora que você aprende a descansar, Deus faz um milagre. E o Salmo 91 que a gente comentou, foi lido aqui, ela comentou um pedacinho aqui, a Lília, na abertura. Aquele que habita, não é aquele que visita, aquele que habita, no esconderijo, na presença descansará a sombra. Vai descansar. Vai descansar. Se você não aprender isso a ansiedade vai corroendo. A ansiedade vai nos tirando a capacidade de pensar, vai nos tirando a capacidade de criar, porque as boas ideias vêm quando você está descansado. Pode ver, alguém chegar assim num estresse, num volume. Você vai para qualquer terapeuta, qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra, ele vai dizer assim, você precisa dar um tempo, você precisa descansar. As pessoas dizem, mas claro, só que se você viver o tempo inteiro só em cima disso, você tem que transformar isso em um estilo de vida, não de momentos. Viver descansado em Deus. Isso não significa não trabalhar. Eu quero passar aqui algumas coisas que às vezes as pessoas interpretam errado sobre esse buscar o reino de Deus e descansar. Então, qual que é o remédio para a ansiedade? De uma forma graciosa, Jesus nos apresenta argumentos para nos libertar desse jugo que eu considero insuportável. Agora, nessa expressão que, olha lá no texto de volta lá, no versículo 25, quando ele diz assim, ó, por isso, esse versículo aí, por isso, ele está ligando o assunto ao tema anterior. Então, isso você precisa entender para que você compreenda o que significa. Então, vamos ler o versículo anterior. Porque esse por isso
Ninguém fala assim, ó, por isso. Ou quando a gente diz, quando, é uma maneira de você tá puxando outro assunto. Então, ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ou outras versões falam mamon, que é um sistema, não é que é o dinheiro em si, é um sistema de dependência do dinheiro. Quando você se torna dependente disso, o que é dependente? É você ser que nem animal. Como é que é animal? Animal só vive para comer. Comer, eu fico olhando, eu moro num prédiozinho que atrás, assim, na nossa lateral, tem um pastozinho pequeno lá. E tem 3 vaquinhas lá. Que eu fico, boizinho, né? Minha esposa me corrigindo, é boizinho, não é vaquinha. Tem 3 boizinhos, que eu fico sempre brincando com a minha família, no grupo da família, falando, eu vou matar no final do ano. Mas é claro que eu não vou, não é meu. Mas que dá vontade, dá, né? Porque a gente fica achando ele bonitinho, mas na hora que você vê na mesa, assim, ninguém recusa. Ninguém recusa, né? Tem uma nutricionista, depois ela vai querer puxar minha orelha. Mas vale a pena comer carne, vale a pena. E quando eu olho aqueles bichinhos lá, o que eles fazem? Comer, e deitar. Comer e deitar. Comer e deitar, aquela vidinha de bicho. Gente, nós não somos bicho. Você ser escravo de mamon é quando você vive só para pagar conta. Quando você vive só para projetos materiais. Quando você vive só para realizar sonhos materiais. Quando você vive só em função disso, a vida se torna vazia. Por isso que tem um monte de rico em depressão. Alguém vai dizer, mas como o cara fica em depressão? Como é que ele se suicida com tudo aquilo? Por quê? Porque ele tem um vazio que só se preenche com Deus. Não preenche com dinheiro, não preenche com droga, não preenche com bebida, não preenche com prostituição. Preenche com a presença de Deus, que é paz. Eles não têm paz muitas vezes. Porque essa paz não é uma coisa que você tem em alguns momentos. Ela é permanente quando você recebe a paz de Deus. Porque a paz não é um movimento, não é uma atmosfera. Paz é uma pessoa. É Jesus. Quando você se relaciona com Ele com intensidade, você começa a viver nessa paz. Então, quando você serve um sistema, o sistema te domina e você vive escravo daquele sistema e você transpira, respira, você começa a ficar agressivo, você fica áspero, você fica seco, você fica sem hora na engrenagem. Por quê? Porque você não consegue ver que tem alguma coisa a mais do que aquele sistema. Tem pessoas por trás, tem seres humanos ali. Por isso que hoje muitos empresários com dificuldade de gestão, dificuldade de interagir com seus funcionários, dificuldade, por exemplo, de fazer uma reunião para traçar metas, dificuldade de conversar com eles para criar estratégia de avançar, porque eles estão lá em cima só que tem que fazer, e vocês têm uma linguagem pesada, muitas vezes, que oprime o ambiente. Por quê? Porque é o sistema que domina. Quando é mamon que domina, a gente não tem paz. Quando é mamon que domina, a gente não consegue nem dialogar no casamento. Quando é o mamon que domina, a gente já fica o tempo inteiro, mas você tem que fazer isso, você tem que cobrir, você tem que me dar dinheiro, você tem que fazer aquilo. E as pessoas ficam no desespero pela falta de algum dinheiro. E param para pensar, não consegue criar. Se você está descansado, em paz, você diz, não, espera aí, está faltando, sim. Mas o nosso Deus é o nosso pastor. Você vai afirmar. Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar em passos verdejantes. Ele me leva para a água de descanso. Você vai declarar outra palavra, Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. O seu momento pode ser de bastante necessidade, mas o seu indicativo é que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Ah, mas o meu casamento está com dificuldade, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas o meu Deus nos uniu para nós sermos um pedacinho do céu. Então eu não vou ficar falando o que eu estou vendo, eu vou falar o que eu creio. Quando eu falo o que eu creio, isso cria fé. Isso é fé. Lembra que Jesus falou assim? Homens de pequena fé. Porque se eu tiver que falar de fé tendo resultado, aí eu não preciso falar mais, aí eu já vou dar testemunho. Hoje, o Marinho está aqui dando testemunho. Mas na época que ele estava na maior pindaíba, eu falava assim, esse é o teu momento. É um estado, é passageiro. Mas comece a crer agora em Deus que muda. Eu lembro que a Claudinete, que não foi fácil para ela como mulher. Não é fácil para a mulher, hoje dá para falar assim porque eles estão curados, mas eles viveram um casamento muito espedaçado. Mas muito espedaçado. O diabo tinha cirandado assim,
em tudo que você possa imaginar, mais um tanto desse. E mesmo assim, quando ela olhou para Jesus, ela olhou para a cruz, ela disse, ó, tira os olhos do marido. Tira os olhos do marido. Coloca os olhos em Jesus. Quando você olhar a partir de Jesus, você vai ver o marinho do outro lado da cruz. Você vai ver o teu esposo do outro lado. Quando você olha ele do outro lado, o sangue já perdoou, Jesus já purificou, já transformou. Ai, pastor, mas isso é difícil, pastor, porque eu sento lá, ele não é assim. Eu sei que ele não é. Mas olha, mantenha a cruz ali. Mantenha a cruz ali. Hoje, a gente vê há anos já, está transformado, né? Alegria, se diverte, saboreia a vida, curte, viaja, vamos para cá, vamos para lá. Já foram até para o exterior visitar o Barcelona, olha que chique, né? Então, como Deus tem abençoado eles, como Deus tem abençoado em todos os aspectos. Mas precisou aplicar esses princípios. Não tem como as coisas dar certo se nós não aplicarmos os princípios. Então, por isso, tem a ver com isso, querido. Então, todos nós, agora, por que Jesus fala isso? Por que ele fala isso? Isso eu gostaria de enfatizar aqui. Porque todos nós precisamos crescer, prosperar e ir para frente. Eu sempre expliquei isso aqui, prosperar não é ter dinheiro faz parte. Prosperar é você ir bem no que você faz, é você ir bem no seu casamento, ir bem como pai, ir bem nos negócios, ir bem naquilo que você faz, isso é prosperar, é ir para frente. Imagine alguém assim, eu estou tão feliz que cada dia estou pior. Já viu alguém assim? Ai, como é que você está? Não, cada dia pior. Estou tão contente. Ninguém fica feliz e contente que as coisas vão mal. A gente fica feliz de ver que as coisas estão indo para frente. Não é assim? Então, não é diferente. Então, esse texto tem a ver com isso. Por quê? Porque Jesus está atrelando que as pessoas estavam preocupadas com o sistema, com o mamon. Aí ele diz assim, ó, por isso eu vos digo, não andeis ansioso por coisa alguma. Então, a ansiedade e buscar as coisas, realizar, ter sucesso, ter dinheiro, isso tem a ver com ter ambições sadias. Então, as ambições, elas são necessárias, mas tem que ser ambições sadias. O que são ambições? Ambições são os motivos que nos movimentam. Que a gente fala muito de motivação. Você já deve ter ouvido muito essa expressão, eu não tenho motivação, ela precisa de motivação. Motivação vem de motivos. Quais são os motivos que me movem? Quais são os motivos que me impulsionam? Quais são os motivos que me levam a realizar, a fazer isso, fazer aquilo? Esses motivos, tendo fundamento, eles me inspiram a ir buscar e crescer. Agora, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ele tem sido mal interpretado muitas vezes. Porque às vezes as pessoas pensam que cristão não precisa trabalhar. A Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, não precisa você abrir lá, mas lá diz assim, que aquele que não trabalha, não é nem para comer. Então, você tem que cuidar para não interpretar que buscar o reino de Deus significa, eu vou ficar em casa, de braço cruzado, só orando, e Deus vai fazer. Não, isso não é descansar. Separa a palavra oração, oração. A oração está ligada com a ação. Qual é a ação que eu dou? Por exemplo, eles têm um casamento quebrado. Começamos a orar. Qual é a ação? Vamos sentar para resolver. Por exemplo, você está com o carro amassado. Vou orar que em nome de Jesus desamassa o carro e passa a mão. E passa o óleo no carro. Vai desamassar o carro? Alguém já viu? Eu nunca vi. Se alguém viu, deve ser aquele filme de ficção. Filme de ficção acontece, né? Volta tudo normal. Aí você olha para o carro em nome de Jesus. Eu sou filho de Deus. Essa é a minha posição. O carro está amassado. Mas eis que te digo, o carro amassado. Você vai desamassar agora. É uma palhaçada, não é verdade? Então, não adianta, o casamento está quebrado. Eu orei. Agora, qual é o princípio que Deus estabelece? Qual é o indicativo para que eu possa consertar meu casamento? Um dos pilares é a humildade, que eles colocaram aqui. E tem outros. Eu estou com a área financeira. Então, em nome de Jesus, eu estou com um monte de conta, uma pilha duplicata, o banco, o meu limite estourou, meu aluguel. Em nome de Jesus está resolvido, está tudo resolvido. Eu já sou próximo agora, em nome de Jesus. E vou dormir até as 10 da manhã. Não vou me aperfeiçoar na minha profissão. Vou ficar um zero à esquerda na minha profissão. Não busco amadurecimento em nada. E aí chego lá, não, vou abrir meu aplicativo do banco e vai estar lá minha conta positiva, porque Deus vai enviar o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel, ele tem uma conta celestial, e eu tenho a senha da conta celestial, e eu vou apertar a senha e vai cair na minha conta hoje 100 mil reais. Vai acontecer? Não. Então, no momento que você compreende isso, querido, você começa
andar na direção daquilo que é o princípio, o indicativo que está naquela área. Então, se você tem dificuldade, por exemplo, você ganha 1.000, gasta 1.200, precisa sentar, ser discipulado nisso, ser pastoreado, orientado nisso, para você gastar menos que 1.000. Aí ganha 1.000, quer viver com um padrão de 5.000, não vai dar certo. Aí isso, você está sendo imaturo, vai provocar uma ansiedade de graça. Aí está lá com o colesterol alto, está lá com o triglicerídeo alto. Não, em nome de Jesus, sai daqui colesterol, sai daqui triglicerídeo, em nome de Jesus. Gente, não vai. Já pensou se fosse assim? Ia falir toda nutricionista. Gente, não tem jeito, você vai ter que ir lá e dizer, isso aqui eu não posso comprar, isso aqui também não vou comprar mais, isso aqui prejudica a minha saúde, isso aqui também, isso aqui também. Você tem que tomar uma decisão acertada. Aí você, então, muitas das ansiedades que nós criamos, porque daí o cara fica lá, a pressão sempre alta, e sempre com problema, sempre com dificuldade, não pode isso. Aí isso provoca ansiedade. E essas ansiedades que nós criamos é por ignorância. Ignorância não é que você é ignorante. Ignorância é falta de conhecimento sobre aquilo. Falta de entendimento sobre aquela área. Quando se busca entendimento sobre aquela área, aquilo te destrava. Aí você elimina a ansiedade. Amém? Então, por isso, não ande ansioso, por coisa alguma. É um imperativo, é um mandamento, é um imperativo. Mas por trás desse imperativo está todos os indicativos que você pode fazer. Mas antes de falar desse indicativo, como falei, eu quero dar essa ênfase para a gente não entender errado. Primeiro, cristãos não estão isentos de ganhar a própria vida. Nós precisamos trabalhar, não podemos ficar sentados e dizer que Deus vai prover. Segundo, cristãos não estão isentos da sua responsabilidade para com os outros. Só na Bíblia tem mais de 80 imperativos sobre uns aos outros. Então, isso é a responsabilidade de todos nós, ajudar uns aos outros. Terceiro, cristãos não estão isentos de serem prudentes e precavidos. Vai ali no mar, ali, nadar mais para frente. Você tem que usar um colete salva-vida. Vai num barco, numa viagem, você vai ter que estar lá preparado com tudo. Você tem que ser precavido. Vai viajar, não tem Sterp, tem que usar o Sterp. Tem que estar seguro naquilo que cabe à nossa responsabilidade. Isso também vai provocar depois uma ansiedade, uma tensão, se você está fazendo uma coisa errada. Se você está quebrando um princípio que Deus estabeleceu. Então, o cristão também tem que aprender a ser precavidos. E, por último, cristãos não estão isentos de dificuldades. Veja bem que a erva que Jesus fala ali, ela é queimada. Tá? Nada impede que ela seja queimada, nenhum pardal, Jesus diz ali, vai cair sem a permissão do Pai. Mas os pardais, eles caem e morrem. Então, significa que nós vamos também morrer. Significa que nós também vamos passar por problemas, que nós também vamos passar por dificuldade. Mas ele diz assim, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Esse é o indicativo. Eu vou passar por dificuldade. Sim, vou. Mas eu vou passar, eu não vou ficar na dificuldade. A Bíblia não diz assim, vai vir a dificuldade na sua vida e você vai plantar na dificuldade e vai ficar, ó vida, ó céus, ó vida. Não vai ficar naquele desenho. Você vai passar pela dificuldade, a Bíblia diz, vai passar. Você vai passar. Querido, vai passar, o vento passa, a tempestade passa, a enfermidade passa, a dificuldade financeira passa. Por isso você tem que trabalhar o teu indicativo. Qual é o indicativo? Ele é o meu pastor. Nada me faltará, eu estou buscando o reino de Deus antes de tudo. Estou aqui no domingo de sol, que podia estar lá na praia celebrando a vida, que não teria nada errado, não pense que seria pecado estar lá na praia. Você está lá celebrando a vida, mas você priorizou. Primeiro eu vou aqui buscar a Deus. Primeiro eu vou aqui buscar o Senhor, vou adorar o Senhor. Amém? Compreenderam isso? Então Jesus disse, o versículo 34, veja lá o versículo 34, eu gosto muito da gente entender bem. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias o quê? Preocupações. Então, basta o dia o seu próprio mal. Portanto, nós vamos ter problema, vamos ter dificuldade. Agora, a ênfase é que tudo acontece pela permissão do Pai. Ele cuida de nós no meio da situação que nós enfrentamos. Ele vai estar com a gente. Gente, tem tanta coisa para falar sobre isso. Estou olhando meu horário aqui. Vocês me dão mais 5 minutos? Quem me dá 5 minutos aí? 5, 10, 15, 20, 25, 35. Nossa, gente, vai longe então. Não é brincadeira. 5 minutos. 5 minutos, eu termino aqui. Então, a primeira coisa aqui no versículo 25, que eu queria enfatizar, Jesus diz assim, ó, que a vida é mais do que o alimento,
e o corpo é mais que as vestes. Esse é o primeiro remédio, que nós vencemos a ansiedade quando vemos o real valor das coisas. Então, quando é que nós vencemos a ansiedade? Quando nós vemos o verdadeiro valor das coisas. O que significa isso, em outras palavras? Que nós devemos nos preocupar com aquilo, nós não devemos ficar tenso, preocupado com aquilo que não é importante. É isso que ele ensina aqui. Ele está mostrando que a vida e o corpo são mais importantes. Eu creio que o Senhor está nos levando a viver num nível, querido, que vai muito além. Nós temos que transcender essa área de, ai meu Deus, e agora minha roupa? Ai meu Deus, e agora tem que trocar isso, tem que trocar aquilo, tem que comprar isso. Isso prende as pessoas e elas não conseguem viver. Não conseguem ser felizes comendo a comida russa. Como é que você vai aprender a hora que você tiver que comer uma comida com picanha? Comida russa é arroz Kosovo. Para quem não conhece essa expressão. Essa eu inventei lá em Campo Alegre na época, né? Comida russa. Se você não usar alegria para comer um arroz com ovo, o Senhor não vai te dar uma picanha amanhã. Não é que Ele não vai, perdão, Ele vai, porque Ele não se baseia no teu comportamento. Mas entende que isso só atrasa, porque você não amadureceu. Quando você, Senhor, obrigado que hoje só tem ovo. Graças a Deus que hoje é isso aqui. Glória a Deus, quando você agradece, você começa a criar um ambiente para vir mais bênçãos na sua vida. Então, esse é o primeiro princípio aqui. Você aprender, vencemos a ansiedade quando vemos o real valor das coisas. Segundo, vencemos a ansiedade quando entendemos o valor que temos para Deus. Isso aqui eu queria enfatizar, Mateus 6,26. Jesus disse que valemos muito mais do que as aves. É você entender, você vale mais do que passarinho. E olha que passarinho é bonitinho, né? Eu gosto demais de ver eles brincando e comendo. E eles se coçam, se mexem, namoram. Eles sabem de tudo. Eu gosto de curtir os passarinhos. Acho tão bonitinho. Eu acho tão bonitinho, mas eu tenho mais valor do que ele, Jesus disse. O que Jesus está mostrando? Você tem mais valor. O passarinho não é a imagem e semelhança de Deus, é só você que foi feito a imagem e semelhança de Deus. Você é a cara do seu pai, que é Deus. Ah, mas o meu pai fez isso. Tudo bem, mas Deus não fez. Deus ama você. E Deus, Ele curte você. Ele não vai lá no Instagram e nas redes sociais curtir você. Mas Ele curte você por inteiro. Ele ama você por inteiro. Ele ama você do jeito que você é, porque Ele crê, Ele acredita em você, mais do que você nele. Ele nunca desistiu de nós. Então é isso que Jesus está entendendo aqui, que a gente vence a ansiedade quando entende o valor que temos para Deus. Agora, se nós não aprendermos a importância que nós temos para Deus, a gente vai se afogar na angústia, na ansiedade de novo. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? E agora, meu Deus, vão vir me cobrar, vão isso. E a gente começa a entrar em desespero. Não, peraí, eu sou filho de Deus. O Senhor é meu pastor. Ele cuida de mim. Ele vai me dar uma saída. Ele tem uma estratégia. E se Ele permitir, é porque Ele tem coisa melhor ali. Então, quando você começa a afirmar a sua identidade, começa a afirmar que nele você já é mais do que vencedor, a circunstância vai mudando. Começa a criar milagres. Coisas impossíveis começam a se tornar possíveis. Amém? E o terceiro, vencemos a ansiedade quando percebemos a sua inutilidade. Versículo 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, que pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Esse terceiro argumento é você entender que a ansiedade não muda a situação. Você já viu a ansiedade pagar conta? Imagina se chegar lá para as contas, a ansiedade vai pagar meus boletos. Ela não vai. A ansiedade te tira a capacidade de criar solução para os teus problemas. A ansiedade, ela cria um vulcão dentro do ser humano. O ser humano fica tão agitado, tão incomodado, que ele perde a estribeira. A pessoa cheia de ansiedade, tem pessoas tão ansiosas, que na ansiedade ela toma as piores decisões da vida. Já viram isso? Ou não conhece esse filme? A pessoa que se deixa dominar pela ansiedade, ela coloca os pés pelas mãos. Facilmente. Então, quando o doutor Augusto Cury, ele fala assim, quando você percebe que está muito agitado, muito ansioso, conte até 10. Bem devagar. Antes de falar, de dizer, faz 1, 2, 3, e vai até 10. Daí tem gente, 1, 2, 10, para já descarregar a sua energia. Não. Quando nós estamos tensos, eu e minha esposa, por alguma situação, nós temos um truque, nós dois. Então eu digo, olhe para mim. Tá, eu sei. Não, mas olha para mim. Não, agora eu quero falar. Não, olha para mim. Daí ela olha, diga que me ama. Aí desmonta.
Aí desmonta, vai embora toda a raiva, toda a ansiedade, todo rancor. Porque, gente, casamento é uma arte. Vamos falar o que é. Seu Walter e a dona Geninha, que já são 44, pode falar que é uma arte. E a gente faz arte, né? A gente faz arte, e é bom fazer arte. Agora, é uma arte, gente. Nós fazemos 36 agora, né? 37? Já me perdi. 36, né? 36 anos fazemos agora, dia 20 de junho, eu e minha esposa. Lembre, guarda essa data aí, para você mandar pelo menos parabéns para mim lá, né? Para nós dois lá, dia 20 de junho, fazemos 37 anos de casamento. Que bênção, é uma aventura viver com essa mulher. É uma aventura. Ela é um desafio para mim cada dia. Mas eu tenho honrado o compromisso que eu fiz no altar, que eu vou amá-la até o final da nossa vida. Que eu vou servi-la como Jesus serviu a igreja. E tenho servido. Eu acho que ela está contente. Ela pelo menos diz, ela riu um monte. Eu acho que isso deve ser felicidade. Deve ser alegria. Então, queridos, esse é o nosso trabalho. Agora, tem gente que fica ansioso com o casamento. Sabe por que a gente fica ansioso em relacionamento? Porque a gente quer mudar o outro. Já pensou? Nem Deus consegue mudar as pessoas se ela não quer. Agora você vai mudar alguém. Gente, descanse. Entregue para Deus. O problema é que a gente entrega para Deus de manhã na oração. Aí no primeiro conflito, na hora do café, a gente já pega de volta. Vem aqui. Não é bem assim. E aí já estragamos tudo. Descanse. Entregue. Diga, Deus, eu não tenho capacidade de mudar essa pessoa. Entregar em tuas mãos. Mas às vezes a gente diz assim, eu entrego nas mãos de Deus como se eu estivesse desistindo da pessoa. Não. Eu entrego nas mãos de Deus porque eu estou desistindo de mim. Que eu não tenho capacidade de mudar ninguém. Mas Deus tem capacidade. Isso alivia a ansiedade, gente, na hora. Entregue. Aí você vai começar a enxergar os valores da pessoa, servir, e aí a ansiedade vai embora. Assim também é nas finanças. A gente entra em desespero por causa de dinheiro, como se dinheiro resolvesse tudo. Ele soluciona vários problemas, eu sei que resolve. E traz felicidade, sim. Quer ver se eu te desse 10 mil aí? Duvido que você ia ficar triste. Você ia ficar feliz. Então, dinheiro traz felicidade, sim, mas ele não traz alegria. Alegria vem de Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Tem tanta coisa para falar. Daí a semana que vem eu vou entrar nessa. Que outro remédio. Vencemos a ansiedade conhecendo a Deus como Pai. Ou em grego fala papai. Ou em hebraico fala papaizinho. Você consegue chamar Deus de papaizinho? Quando é que alguém chama um pai de papaizinho? Porque tem muita intimidade, é ou não é? Imagina chegar para Deus, ô paizinho, meu papaizinho querido. Você consegue fazer isso na oração? Consegue? É isso que você precisa fazer. Que você feche os olhos agora e enxergue Deus como Pai. Porque Ele é Pai. Mas não é aquele Pai ausente. Ele não é aquele Pai que não se importa com você. Ele não é aquele Pai que está distante de você. Ele é um Pai que se preocupa, com os olhos fechados. Agora comece a lançar. A gente vai ver também a semana que vem que quando você lança a ansiedade diante de Deus, Ele começa a te aliviar. Então lance diante de Deus tuas finanças, lance diante de Deus relacionamento, lance diante de Deus enfermidade, lance diante de Deus roupa, calçado, carro, boleto, seja lá o que for, empresa, negócio, lance diante de Deus, diante do Pai, o Paizinho. Ele está aqui, Ele mora dentro de você pelo poder do Espírito Santo. Ele mora, Ele te recebeu como filho. Ele te recebeu como filho. Não viva mais debaixo dessa escravidão de medo, de angústia. Você foi feito filho de Deus. Por isso, tire da tua mente essa imagem que Deus está distante. Tire da tua mente essa imagem que Deus está distante, que Deus não está te ouvindo, que Deus não se importa com você. Ele ama você. Ele ama você. Tudo que você precisa é dizer: Pai, eu confio em Ti. Tu és o meu Pai, Tu és o meu provedor, Tu és o meu Senhor, Tu és aquele que se importa com a minha vida, Tu és aquele que conhece pelo nome, Ele contou até os fios de cabelo que você tem na cabeça. Ele ama você, Ele se importa com você. Então toda ansiedade pode ser lançada aos pés dEle, e você vai ser tomado nessa manhã de um Espírito do Senhor, te enchendo de graça, te enchendo de fortalecimento, te enchendo de alegria, te enchendo de esperança. Você não vai mais ser escravo de medo,
de angústias. Você não será escravo mais dessas coisas, em nome de Jesus.